ele era um monstro que se cansou de ser humilhado repetidamente e decidiu se vingar dos maiores heróis da humanidade. Há 13 anos, a humanidade enfrentou o maior desafio na história deste mundo, quando uma misteriosa fortaleza flutuante contendo hordas de monstros apareceu no céu, o que marcou o início de uma guerra sem fim entre os humanos e os monstros. Alguns dos membros mais bravos da humanidade, conhecidos como os Rangers, se levantaram para a ocasião e iniciaram um esforço valente para libertar a humanidade desses invasores malignos. Os mais fortes entre eles ficaram conhecidos como os Guardiões dos Dragões, incluindo o Guardião Azul, o Guardião Verde, o Guardião Rosa, o Guardião Amarelo e o mais forte de todos, o Guardião Vermelho. Mesmo após 13 anos, a guerra entre as duas facções continua, pois todo domingo uma nova onda de monstros desce no estádio e todas as vezes os Guardiões estão lá para lutar contra eles e eliminá-los da face da Terra. Isso se tornou uma forma de entretenimento neste mundo, onde hordas de pessoas fazem fila para assistir às lutas dentro do estádio. O repórter de notícias mostra o grande número de pessoas na arena, enquanto os Rangers estão de guarda atrás deles, prontos para lidar com quaisquer problemas. Finalmente, o Guardião Vermelho aparece e é imediatamente rodeado por seus apoiadores e seguidores que ficam ao seu lado para conseguir autógrafos, enquanto milhões de pessoas sintonizam suas televisões. Enquanto isso, um jovem entra na arena e é imediatamente interceptado por dois dos Rangers. O rapaz ruivo percebe que o protagonista parece ser novo neste mundo, mas diz-lhe para não se preocupar, pois irá protegê-lo a qualquer custo. O rapaz olha ao redor da arena onde a batalha deve acontecer, que parece mais um shopping, e lembra ao ruivo que não houve vítimas há anos, então deve ser seguro o suficiente. Ele estava prestes a sair quando o ruivo tentou empurrar um panfleto em sua cara, afirmando que ele deveria se juntar à força dos Rangers. Acontece que tornar-se um Ranger não é um trabalho muito difícil. Na verdade, as pessoas são incentivadas a se tornarem Rangers, pois todas esperam se tornar tão fortes quanto os Guardiões algum dia em suas vidas. O rapaz recusa e está prestes a sair, mas a garota loira agarra seus braços e diz para ele reconsiderar e promete que vai encontrá-lo para obter uma resposta até o final da noite. Ele agradece a ela e segue em frente para dentro da arena, olhando para cima e vendo a enorme fortaleza aérea pairando acima dele. De repente, um raio de relâmpago irrompe da fortaleza e um monte de inimigos aparece no chão vestindo mantos pretos. As pessoas parecem não estar impressionadas, mas logo a poeira se dissipa para mostrar que um enorme monstro tigre também chegou junto com os pequenos monstros conhecidos como Dusters. A multidão explode em aplausos enquanto vaiam os monstros, chegando até a jogar garrafas vazias e outros lixos neles. Finalmente, os Guardiões aparecem dentro da arena, enquanto o Guardião Vermelho diz ao Tigre que eles não deixarão os monstros machucar ninguém, enquanto se mostram antes de assumirem uma pose muito constrangedora à medida que a plateia explode em gritos altos de comemoração. O monstro tigre parece inabalado e afirma que nasceu por causa dos ressentimentos do tigre vivendo na Terra e que destruirá a humanidade para que os animais possam vagar pelo mundo todo novamente. Depois disso, ele grita para os varredores tomarem suas posições e mostrarem aos humanos seu verdadeiro lugar. Imediatamente, os varredores entram em ação e um deles avança direto para a multidão com uma espada e teria atacado uma criança, quando a garota de cabelo loiro o salva no último momento e diz à ruiva para levar a mãe e a criança para um lugar seguro enquanto ela lida com o monstro. Enquanto isso, o tigre usa uma explosão sônica no chão, enviando ondas de choque por todo o estádio que atingem o goleiro vermelho e o amarelo, jogando-os a vários metros de distância, enquanto o monstro tigre se gaba de como ele é o monstro mais forte que eles já enfrentaram. O Guardião Vermelho afirma que a força do monstro é extraordinária, mas o Guardião Verde leva isso para o lado pessoal e agarra uma enorme rocha do chão antes de lançá-la em direção ao tigre. O sorriso do monstro imediatamente se transforma em terror ao ser enterrado debaixo da pedra, mas para a surpresa de todos, o monstro rompe a rocha e se transforma no ser mais forte da Terra, Truck-kun. Os Guardiões imediatamente tomam a posição mais forte possível e correm em direção ao caminhão para destruí-lo, mas Truck-kun é incrivelmente poderoso e lança os Rangers para longe, em um único golpe, para um mundo alternativo. Todos caem no chão, enquanto a multidão fica em silêncio, perguntando-se se este é o fim da humanidade. Mas para alívio de todos, os Guardiões lentamente se levantam novamente e se preparam para seu ataque final. Os Dusters imediatamente cercam o monstro tigre e começam a falar sobre o quanto tem que exagerar todas as semanas, enquanto um deles percebe que o Duster chamado Fighter D também está lá, mesmo que ele não devesse estar de plantão esta semana. Ele diz a eles que não se importa mais com esse drama e se recusa a atuar, enquanto os outros Dusters gritam para ele voltar, pois a luta está quase acabando.
Os guardiões disparam seu golpe supremo, que cria uma enorme explosão enquanto eles ficam juntos em grupo, posando enquanto a multidão explode em aplausos altos. Aqui voltamos uma hora no passado no topo da fortaleza voadora. Todos os ajeitadores estão preocupados porque não conseguiram inventar um novo monstro interessante para os guardiões lutarem esta semana. Um deles vai até o quadro branco e desenha um dinossauro, mas Fitera diz que está sem ideias e vai tirar uma soneca. Um grupo deles se aglomera ao redor do rádio para se inspirar no que as pessoas na Terra querem ver, mas não conseguem nada. Acontece que todos os líderes desses monstros estavam mortos dentro de um ano após chegarem à Terra, mas os guardiões decidiram manter tudo isso em segredo e forçaram os Dusters a formar uma trégua com eles, se quisessem salvar suas vidas. Eles disseram aos Dusters para criarem novas ideias de monstros a cada semana e lutarem contra eles na arena para o público. Os Dusters têm a capacidade de transformar seu corpo em qualquer coisa que queiram. Então mudariam sua forma para um monstro e fingiriam lutar contra os guardiões antes de serem derrotados e voltarem para a nave. Todos os lutadores criam seus próprios designs, mas nenhum deles parece funcionar. Quando o lutador D sugere tentar um tigre, todos gostam da ideia, pois ainda não fizeram um monstro tigre antes e usam uma enciclopédia como referência, enquanto um dos Dusters se transforma em sua versão de um tigre. No entanto, o lutador D não está satisfeito com sua vida e chama os outros de um bando de perdedores que estão dispostos a perder toda semana. Ele lhes diz que deveriam tentar completar seu objetivo de dominar o mundo, mesmo que os líderes deles estejam mortos, mas os outros apenas riram dele nesse momento. De volta ao presente, enquanto a poeira se dissipa, Fighter D surge curando o corpo, enquanto todos os outros desapareceram. Ele diz aos guardiões que acabou de jogar os jogos deles e corre em direção a eles de uma maneira muito patética para um ataque. Os Keepers parecem estar confusos e discutem entre si sobre o que fazer, pois isso não está no script. No entanto, o Keeper Vermelho diz para não se preocuparem, pois ele irá lidar com esse monstro e começa a correr em sua direção. O lutador D transforma seus braços em uma espada e ataca o Guardião Vermelho, mas o Guardião diz-lhe para seguir o roteiro da próxima vez, ou então será destruído antes de usar seu sabre de luz para literalmente cortá-lo ao meio enquanto a multidão vibra com a vitória. De volta à fortaleza, todos os varredores parecem aliviados após uma boa performance, enquanto um deles fica preocupado, já que D ainda não retornou. Acontece que D decidiu abandonar seus companheiros, enquanto retorna à forma no telhado da arena e se transforma no nosso protagonista do início do vídeo. Assim que ele completa sua transformação, a porta atrás dele se abre e a garota loira entra e pergunta se ele tomou uma decisão. D sorri de forma estranha e afirma que se tornar um Ranger parece uma boa ideia e talvez ele devesse aparecer no exame de recrutamento. A garota loira pergunta sobre sua motivação repentina e ele simplesmente responde que quer destruir todos os seus inimigos enquanto olha para o pôster gigante dos Guardiões do Dragão. Na manhã seguinte, ele participa do programa de treinamento onde os oficiais do programa contam como a Fortaleza Voadora apareceu há uma década e monstros começaram a surgir dela e tentaram destruir a humanidade. Mas os Rangers defenderam a todos, e um ano após a chegada dos monstros, os Guardiões finalmente encontraram um artefato divino com o poder de destruir todos os monstros. Dee continua correndo enquanto olha para alguns dos oficiais seniores e seus penteados extravagantes. Ele percebe que nenhum dos novos recrutas provavelmente sabe que toda a batalha de domingo é completamente roteirizada e eles estão vivendo uma vida de mentiras. Ele diz a si mesmo para se acalmar, já que seus inimigos reais são apenas os guardiões que destruíram seus chefes e começaram a dar ordens a eles. Mais tarde naquele dia, ele vai para a sede dos Guardiões de Dragões, onde a recepcionista lhe diz que nenhum dos Guardiões está aqui. Ele fica muito confuso e tenta obter mais informações, mas de repente é chamado pela ruiva que encontrou antes. Ele se apresenta como Ribai, um guarda florestal novato, enquanto a garota loira chega ao local e se apresenta como Suzu antes de dizer a Ribai para não incomodar D. O ruivo está muito animado com outro novo recruta, e diz a ele para não se preocupar, pois acredita que D passará no exame desde que ele queira. D tenta se afastar do cara estranho porque a pele transformada é bastante frágil e quebra muito facilmente, mas percebe que Suzu está olhando para ele com muita atenção. Ele fica com medo de que sua identidade possa ser revelada, mas ela diz que eles deveriam almoçar juntos. D solta um suspiro de alívio enquanto pensa em como esses humanos são burros e se prepara para executar seu plano. Enquanto isso, de volta à fortaleza, os limpadores de poeira estão todos jogando diferentes jogos infantis para se manterem entretidos, quando um dos limpadores corre para dentro e grita que os Guardiões dos Dragões estão vindo no navio. Todos eles ficam com medo enquanto os Guardiões chegam em um helicóptero e entram na fortaleza. Lutador A imediatamente avança para perguntar se eles querem alguma coisa, mas o Guardião Vermelho diz para ele não se preocupar, pois não está lá para espancá-los. Ele coloca os braços no lutador e afirma que todos são camaradas que fizeram uma trégua entre si e diz para ele sorrir.
O Guardião Azul não está tão divertido no entanto, e afirma que não é engraçado, porque um deles tentou revelar suas identidades e traiu os Guardiões ao não seguir o roteiro. Ele pergunta se todos na fortaleza estão conspirando contra eles, mas lhe dizem que D agiu por conta própria e nenhum deles o apoia. Ouvindo isso, o Guardião Azul grita entre os outros para mostrar o traidor que não seguiu o roteiro. Todos ficam em silêncio enquanto um lutador assustado lhe diz que D não voltou desde ontem e eles não conseguem encontrá-lo em lugar nenhum. O Guardião Azul fica bravo e agarra sua gola, perguntando se estão acobertando ele. Mas o Guardião Vermelho diz para ele se acalmar, pois não é culpa deles que um deles traiu os Guardiões. O Guardião Vermelho diz para informarem a Sede assim que tiverem informações sobre o paradeiro de D. E explica ainda que estão tomando algumas medidas de segurança para garantir que isso nunca aconteça novamente. Ele os apresenta a 2 guardas veteranos chamados Aaron e Rory, que residirão dentro da fortaleza a partir de agora. E todos os limpadores trabalharão sob sua supervisão. Todos ficam quietos, mas o lutador C está furioso com essa violação de privacidade e começa a gritar com os guardiões que eles não podem simplesmente decidir tudo sem nem consultá-los e tenta confrontá-los. Mas o Guardião Azul dá um tapa rápido, que arranca a cabeça dele, silenciando-o por um tempo enquanto regenera. O lutador A imediatamente pede desculpas e implora por perdão, prometendo seguir suas ordens perfeitamente. O Guardião Vermelho mostra mais um feito de força e soca um dos pilares gigantes, reduzindo-o a pedaços, ameaçando que se alguém tentar traí-los, ele os erradicará do mundo. De volta à Terra, D finalmente está conseguindo alguma comida boa, mas não sabe realmente como comer direito, o que parece ter atraído a atenção de Suzu, mas eles imediatamente começam a falar sobre outra coisa. Ela explica que os Guardiões dos Dragões não ficam em um só local, pois tem várias fortalezas espalhadas por toda a cidade. E Ribai afirma que os Guardiões e os Guardas Florestais não apenas lutam contra os monstros, mas também ajudam o mundo organizando mutirões de limpeza, e até ajudando em casos da polícia local. Sem pensar muito, D acaba dizendo que o público ficaria muito triste ao saber que é tudo uma batalha roteirizada. Tanto Suzu quanto Ibai param de falar, completamente chocados, enquanto D se pergunta como poderia cobrir esse deslize de língua. Felizmente, Suzu intervém e pergunta se ele também assistiu ao mesmo vídeo na internet que afirmava que as lutas são todas roteirizadas, e D concorda imediatamente para salvar a própria pele. Após um tempo, tanto Suzu quanto Ibai se despedem, pois Suzu precisa entregar uma carta ao Guardião Vermelho, enquanto Ibai precisa voltar ao campo de treinamento. Ao ouvir isso, D de repente elabora um plano para alcançar o Ranger Vermelho, e chama um garoto que tirou uma foto com os 2 Rangers há pouco. Ele pede para ver a foto, e após focar no rosto de Ibai, ele consegue se transformar nele com sucesso. O garoto fica apavorado e sai correndo, enquanto D decide seguir Suzu até o quartel-general do Ranger Vermelho. Ela pergunta se ele não era necessário na estação de treinamento, mas D responde que os veteranos disseram que hoje era feriado, então ele pensou em ajudá-la. Eles começam a caminhar quando D pergunta se está tudo bem ele entregar a carta ao Guardião Vermelho, e depois de uma expressão de espanto, Suzu concorda e entrega-lhe a carta. Acontece que ele está escondendo uma faca de carne em sua bolsa, pois pretende matar o Guardião Vermelho assim que tiver a chance. Suzu examina com os olhos e eles entram na sala comum, onde ele fica impressionado ao ver muitos Rangers vestidos com roupas vermelhas, o que torna impossível para ele saber quem é o Guardião Vermelho, pois nunca o viu sem máscara. Um dos Rangers se aproxima dele e começa a perguntar o que diabos ele está fazendo ali. E D responde que precisa entregar a carta ao Red Keeper pessoalmente. O cara acha estranho e mente que ele é o Red Ranger. D acha que é verdade e estava prestes a atacar quando Suzu o impede, alegando que o cara se chama Takeda e é apenas um membro sênior. Takeda, no entanto, sente algo estranho e agarra seu braço, pedindo para mostrar o que tem nas costas, assustando D, pois ele pensa que sua cobertura está prestes a ser descoberta. Mas Suzu vem ao resgate mais uma vez e diz a Takeda para recuar, pois Ribai é um novato e ele não deveria intimidar os novatos. Ela pega a carta das mãos do D e a entrega para Takeda antes de sair junto com D. Enquanto eles estavam voltando, D de repente percebe um cartaz que mostrava o verdadeiro rosto do Guardião Vermelho. Quando, para sua completa surpresa, o Guardião Vermelho emerge do elevador e caminha em direção à sala. D imediatamente grita seu nome e ele se vira para perguntar o que ele quer. D estava se perguntando se poderia atacar a essa distância, mas Suzu intervém novamente e diz ao Guardião Vermelho que Ribai é apenas um grande fã dele. O Guardião sorri e diz para ele se cuidar e sai da sala enquanto Suzu leva D para fora. D contempla sobre como teve muita sorte hoje, mas a atitude de Suzu muda quando ela lhe pede para entregar a faca que ele está escondendo na bolsa. Isso pega D de surpresa, e ele pergunta como ela sabe sobre isso. Ela pede a faca novamente, e assim que D a entrega, ela corta o rosto dele, revelando sua verdadeira identidade.
Ela diz a ele que é extremamente descuidado e fraco, o que enfurece D, que tenta atacá-la várias vezes, mas ela lida com ele facilmente enquanto ele percebe que não há como vencê-la. Ela diz a ele que sabe que ele estava tentando matar o Guardião Vermelho, mas afirma que não há como alguém tão descuidado como ele sequer chegar perto de arranhá-lo. Ela diz a ele que mesmo se ele chegasse perto e tentasse atacar, o Guardião facilmente viraria o jogo e o mataria. Ela se aproxima do rosto de D e diz que quer trabalhar ao lado dele, pois também quer que os Guardiões morram e gostaria de ajudar. Nesse momento, Ribai chega no beco e informa que um monstro apareceu perto do parque. Felizmente, D rapidamente se transformou em sua forma normal, e todos eles correm em direção ao parque. O monstro acaba sendo o lutador F, que era o único amigo de D. Ele é perseguido por Takeda e sua equipe enquanto ele atira Pachá no lutador, ferindo-o repetidamente, enquanto F corre para tentar encontrar D. De repente, o Guardião Vermelho aparece na frente dele e transforma-se em seu traje antes de sacar a arma divina. D reconhece essa arma porque se ela os atingir, nem mesmo os lutadores podem regenerar. Ele tenta avisar F para se afastar, mas o Ranger carrega a arma e a dispara contra o lutador F, que é destruído em um brilhante espetáculo de fogo e luz, enquanto suas partes do corpo se espalham por toda parte, nunca mais se regenerando. D olha para os restos mortais de seu amigo e jura vingar-se e matar os guardiões, não importa quão difícil possa ser. D de repente tem um flashback de cerca de 12 anos atrás, quando os Rangers derrotaram os chefes e se dirigiram a todos os lutadores juntos. O Guardião Vermelho lhes disse que tinham duas escolhas, ou eles podiam morrer ali mesmo, naquele momento, ou podiam formar uma coalizão com os Guardiões que garantiria sua sobrevivência também. Ele se lembra da arrogância que os Guardiões tinham e começa a se afastar irritado. Mas para sua surpresa, Ribai começa a segui-lo. Ele se vira para perguntar o que ele queria e Ribai calmamente pergunta se D conhecia aquele monstro, e se conhecia, então lamentava por sua perda. Isso pega D de surpresa, que pergunta do que diabos ele está falando. Mas Ribai continua dizendo que os monstros não têm como vencer, não importa quanto tentem, então eles deveriam parar com suas ações malignas. D pergunta como ele sabe sobre ele ser um monstro, e Ribai responde que acabou ouvindo a conversa entre ele e Suzu no beco, mas queria dar outra chance a D. Ele lhe diz que não importa quanto tempo eles lutem. No final das contas, a justiça sempre prevalecerá. Isso irrita D, que começa a gritar que eles não podem falar sobre justiça quando estiveram mentindo para as pessoas da Terra nos últimos 12 anos e forçando os lutadores a fazer um espetáculo toda semana só para continuar vivendo. Ele promete acabar com a organização deles e libertar todos os lutadores de sua escravidão. Ribai olha chocado, mas de repente puxa um pedaço de papel, afirmando que passou no exame com sucesso, e alegremente afirma que a partir de hoje, ambos podem começar o treinamento como colegas guardas. D fica frustrado e afasta a mão dele, dizendo que nunca vai apertar a mão do inimigo, e diz a Ribai que ele também não está apto a ser um guarda antes de desaparecer no vento. Mais tarde naquele dia, ele se encontra com Suzu em um café, onde ela afirma que sabia que ele viria pedir ajuda, mas ele arrogantemente diz que está ali apenas para obter algumas informações, e assim que seu trabalho estiver concluído, ele desaparecerá da vida dela. Suzu se ofende com isso e usa sua faca para cortar a cabeça de D antes de continuar a comer como se nada tivesse acontecido. D entra em pânico enquanto coloca sua cabeça de volta e pergunta se ela está louca. Ela o olha com olhos cheios de travessura antes de dizer que conhece seu segredo, e se ele tentar fazer algo para traí-la, ela imediatamente divulgará a informação ao público, o que resultará em uma execução pública humilhante. Isso assusta Dee, e ele concorda em trabalhar junto. E ao ouvir isso, ela lhe diz que se ele quer derrotar os Guardiões, precisa conseguir a carta na manga deles, que é a arma divina. Existem 5 armas divinas no total, uma para cada Ranger, e essas armas fornecem aos Guardiões uma fonte incrível de energia, e com essas armas, eles podem destruir até mesmo o monstro imortal. Segundo ela, se conseguirem roubar essa arma, os Guardiões seriam inúteis, pois, não importa o que façam, nunca poderão matar os monstros imortais que podem simplesmente se regenerar e atacar novamente. Parece um bom plano, mas Dee sabe que se essas armas possuem tanto poder, os Guardiões vão garantir que elas estejam por perto. Suzu diz a ele que a organização dos Rangers não é tão disciplinada quanto ele possa pensar e afirma que há muitas falhas e brechas que podem ser exploradas. Segundo ela, o dia em que os Guardiões estão ocupados e não protegem suas armas divinas é o dia do confronto no domingo, quando eles lutarão no estádio, e durante esse tempo eles roubarão a arma. Alguns dias passam e logo chega domingo, o que significa que todos estão presentes no estádio para ver os Rangers desmontarem e destruírem um monte de monstros.
Enquanto isso, Dei e Suzu estão do lado de fora da sede do Guardião Vermelho, onde ele muda sua aparência para se parecer com o Guardião Vermelho, e entra no prédio enquanto Suzu o guia. Ele passa por alguns Rangers que imediatamente se afastam, o que enche ele de confiança. Ele entra pela porta principal para entrar na sala de armas, mas para sua surpresa, o Coringa Takeda está sentado por perto, parecendo muito suspeito. Ele pergunta por que o Vermelho está em casa tão cedo e Dei responde que precisa pegar a arma divina e se transformar de novo para matar alguns monstros. Takeda olha para ele por um momento, mas se levanta e passa por ele dizendo para ele não ter pressa, já que ele é o chefe. Dei imediatamente usa suas habilidades de transformação para arrombar uma fechadura enquanto Takita começa a falar mal sobre os monstros e como todos eles são a escória da Terra e deveriam ser mortos. Isso acaba irritando Dei, mas Suzu diz para ele manter a calma e focar na missão. Felizmente, ele consegue manter a compostura e entra na sala principal, onde encontra a arma lendária literalmente jogada como roupa suja. Ele pega a arma comemorando sua vitória momentânea, mas Takita acaba atirando em sua cabeça. Ele cai no chão e começa a regenerar sua cabeça, enquanto Takita ri sobre como estava suspeita porque ele cheirava como um monstro. Dei não consegue entender e grita que, se fosse realmente o Red Keeper, ele teria morrido, mas Takita afirma que o Red Keeper nunca teria caído em um ataque surpresa como este. Seguindo isso, ele continua atirando no rosto de Dei, destruindo sua cabeça e esperando ele regenerar para destruí-la novamente. Isso acontece por um tempo até que finalmente Takita se diverte e pega a arma lendária para acabar com o monstro. Dei diz para ele pensar de novo enquanto revela o cinto de dinamite que tem nas mãos. Ele ameaça explodir tudo, incluindo este prédio em pó, porque pode se regenerar de qualquer maneira. Isso assusta muito Takita, que coloca a arma para baixo e diz a Dei que talvez possam conversar sobre isso. Mas Dei aproveita e bate em Takita na cabeça com a arma, derrubando-o antes de dar outra pancada na cabeça para garantir. Suzu o parabeniza por completar a missão enquanto ele começa a escalar para o telhado, quando, para seu horror, o Guardião Vermelho chega e o encara. Dei sai do poço para o telhado quando o Red Keeper diz para ele largar a arma e fugir, mas Dei pensa que tem a vantagem e avança para atacar, o que é facilmente esquivado pelo Keeper que se afasta a cada vez. Um irritado Dei tenta usar alguns movimentos de MMA sofisticados nele, mas o Guardião Vermelho calmamente agarra suas pernas e o joga contra a antena parabólica, destruindo uma parte do corpo dele. Dei levanta-se mais uma vez e começa a regenerar seu braço enquanto se agarra para a enorme bola de metal. Finalmente ele consegue recolocar o braço caído enquanto também lança o disco de metal gigante no Guardião. Mas para sua surpresa, o Vermelho simplesmente pega um cano de metal aleatório e acerta um home run antes de jogar o cano em Dei, destruindo metade de seu corpo mais uma vez. Dei percebe que o braço que segurava a arma foi cortado e estava caindo do telhado, então ele pula atrás dele e de alguma forma consegue agarrá-lo enquanto sobe de volta. O Guardião Vermelho simplesmente sorri, o que faz Dei perceber que ele nem estava tentando. O Guardião Vermelho revela que não queria desperdiçar uma boa oportunidade de filmar algum conteúdo para o público e estava esperando os repórteres chegarem. Finalmente, o helicóptero com as câmeras chega e começa a gravar a luta, o que dá a Red a chance de aumentar a tensão fingindo estar ferido pela luta recente. Antes que Dei pudesse entender o que estava exatamente acontecendo, Blue Keeper chuta seu rosto e o derruba no chão. Todos os Keepers se reúnem novamente enquanto o Red Keeper faz um discurso para o público e diz para Blue terminar o trabalho. Azul carrega sua arma e a lança no peito de Dei, explodindo-o como um feitiço de Harry Potter, enquanto ele voa no ar como um balão de hélio. Depois que Dei está bem alto no céu, ele olha para baixo e jura que garantirá que a organização dele seja destruída. Mas antes que possa dizer mais alguma coisa, Azul estala os dedos e ele explode em pedaços minúsculos enquanto a multidão aplaude mais uma vitória da humanidade. Red se deleita na glória da vitória e avança para pegar sua arma preciosa, mas de repente percebe que a arma é na verdade apenas a mão de Dei, que ele transformou para parecer uma arma, enquanto a arma real foi roubada. Red fica lá com uma expressão horrorizada, sem saber o que fazer, enquanto Suzu já pegou a arma e a coloca na mesa, enquanto planeja destruir os Guardiões mesmo que o lutador Dei não possa mais ajudar. De volta à sede dos Guardiões, todos os Guardiões se unem para almoçar e comemorar outro domingo de sucesso, cheio de espetáculos e shows para o público. Todos estão acompanhados por seus assistentes pessoais, que são os guardas de mais alto escalão depois dos Guardiões, e são seus homens de confiança. Todos parecem ter um patrulheiro sênior com eles, exceto o Ranger amarelo que está sentado sozinho. De repente, a porta se abre e Suzu entra na sala. Acontece que ela é a segunda membro de mais alta patente em toda a divisão do Guardião Amarelo. Ela passa direto por ele e fica em pé sem dizer uma palavra enquanto olha fixamente para a frente.
O Guardião Azul fica irritado com isso e diz ao Amarelo que ele deveria disciplinar sua subordinada adequadamente para que ela não faça coisas estúpidas como essa. Mas Suzu não vai ouvir conversa fiada de ninguém e rebate dizendo que talvez ele sinta a necessidade de usar força em sua subordinada porque a ama secretamente, mas ela não precisa que ninguém a discipline. Azul parece estar indignada com isso, mas sua Júnior a interrompe imediatamente e diz para ele parar de ficar tão zangado o tempo todo. Finalmente, o Guardião Vermelho fala e diz a Suzu que ela deve ser uma boa menina e pedir desculpas por estar atrasada. E como Suzu não quer irritar o Guardião Vermelho, ela simplesmente se curva em desculpa. Isso o satisfaz, e ele se senta para comer novamente, mas diz aos guardiões restantes que cometeu um erro hoje. Todos olham para ele e ele explica que enquanto lutava contra o Duster, sua arma divina acabou sendo roubada e ele não consegue encontrá-la, mesmo após derrotar o lutador. Por causa disso, ele realmente não pode se transformar no Red Keeper agora e está simplesmente usando fantasia pelo visual, embora seja bonita. Ele lhes diz que devem lidar com os lutadores e mostrar o que acontecerá se algum dia tentarem traí-los. Suzu diz ao Guardião que talvez o lutador não tenha escondido, mas sim dado a alguém, embora ela saiba que é ela quem tem a arma agora. Felizmente, o Guardião Vermelho não percebe isso e diz a todos que precisam ser mais cuidadosos a partir de agora e começa a comer. Para a surpresa de todos, seu Júnior o interrompe e afirma que o responsável cometeu um erro terrível e não deveria ser perdoado tão facilmente. De acordo com ele, a arma divina é a mais forte existente, que mantém a humanidade segura, e por ter sido enganado por um simples lutador e perdido a arma, ele deveria simplesmente renunciar ao seu cargo e deixar outra pessoa ser o Guardião Vermelho. O Guardião para de comer enquanto todos o observam intensamente. O Guardião responde sombriamente que realmente cometeu um erro terrível e talvez devesse renunciar e entregar o cargo ao Júnior de cabelos brancos. O Júnior imediatamente fica empolgado e começa a afirmar que sempre quis ser um guardião, e acha que pode fazer um trabalho melhor do que o Vermelho fez. O Zelador se levanta silenciosamente e esmaga o Júnior contra a parede enquanto o estrangula. Todos ficam chocados com isso, enquanto o Júnior sangra muito devido aos graves ferimentos. O Zelador, no entanto, pergunta ao Júnior como ele se tornará o Zelador se é tão fraco, e então, sem dizer outra palavra, ele soca o Júnior até a inconsciência antes de se sentar coberto de sangue enquanto termina seu... Enquanto isso, Hibai assiste repetidamente ao clipe de D sendo derrotado e tenta procurar pistas sobre se ele poderia estar vivo. Os Guardiões também temem isso, então Blue tira um de seus juniores e lhe diz que, se D ainda estiver vivo, ele poderia ou voltar para a fortaleza ou simplesmente ser levado pelo vento. Ele dá a ele a tarefa de verificar a direção do vento e tentar encontrar o monstro, enquanto ele próprio vai para a fortaleza verificar. Enquanto isso, D conseguiu de alguma forma sobreviver enquanto reaparece na floresta com ferimentos por todo o corpo. Acontece que, antes de ser atingido pelo ataque divino, ele usou os explosivos que conseguiu na sala para explodir a si mesmo para parecer que morreu. Ele consegue reunir seu corpo até certo ponto, mas a área onde foi ferido pelo ataque divino se recusa a se curar. Ele começa a rastejar para longe na floresta enquanto se lembra de que não pode morrer agora, pois precisa derrotar os Rangers e dominar o mundo. De repente, ele olha para cima e vê Hibai olhando para ele. Acontece que Hibai também esperava que D sobrevivesse e decidiu procurá-lo na floresta. Ele o leva de volta para uma caverna onde o coloca no chão e pergunta se ele está bem. Ele diz a D que está lá para ajudá-lo, mas o lutador fica bravo com ele e tenta atacá-lo, apenas para cair devido aos seus ferimentos. Hibai diz para ele se acalmar e percebe que ele não consegue curar o ferimento no estômago, então oferece-se para fazer um curativo. D recusa a ajuda dele e diz para ele se afastar, enquanto decide usar uma parte do seu braço para preencher o ferimento no estômago, o que serviria como uma solução temporária. Hibai fica fascinado com isso. D imediatamente fica envergonhado e começa a mostrar suas habilidades transformando seu braço em um gato, e então pergunta a Hibai se ele tem algum pedido. Hibai pede-lhe para transformar a mão no rosto dele e D consegue fazer isso com muita facilidade. Logo depois, Hibai pergunta se ele pode criar uma máscara com o rosto de um lutador. D diz a ele que não é um problema para um grande lutador como ele, e imediatamente cria uma máscara antes de entregá-la a Hibai, que a coloca no rosto e começa a agir como um lutador, mas D lhe diz que ser lutador é uma profissão muito respeitada e que nem toda pessoa poderia fazê-lo. Hibai de repente começa a contar sua história de vida, mesmo que D diga que não tem interesse, e Hibai continua mesmo assim, afirmando que foi criado por pais muito religiosos e não violentos que desprezavam os humanos que alteravam o fluxo da natureza. Uma vez, Hibai defendeu um gatinho de ser comido por um bando de corvos e queria curá-lo, mas seu pai lhe disse que todas as vidas são igualmente valiosas e que até os corvos precisam comer.
Ele força Ribai a deixar o gatinho sozinho para ser destruído pelos corvos, enquanto diz que Deus não quer que interfiram na natureza. Depois disso, um dia, a fortaleza voadora desceu à terra e todos ficaram com medo, sem saber o que aconteceria a seguir. No entanto, os pais sociopatas dele acreditam que são pessoas justas e que sempre serão protegidos pelos deuses. Não importando o que aconteça, então não precisam se preocupar. Um dia, seu pai o pega assistindo aos Rangers lutando contra os monstros e isso deixa o moralista tão irritado que ele quebra o controle remoto e quase destrói a televisão, alegando que só Deus pode salvá-los e que esses Rangers estão impedindo Deus de ajudá-los. Depois disso, um dia, enquanto estavam na igreja, Deus desceu do céu enquanto os idiotas estavam todos reunidos em volta de um altar para rezar. O estranho Deus vestido de branco desce até o chão e diz aos seguidores para não se preocuparem, pois ele é Deus e vai consertar tudo. Enquanto isso, Ribai estava do lado de fora e queria entrar na sala, mas sua irmã o para com um tapa dizendo que é perigoso. De repente, a sala inteira explode e quando a poeira baixa, Ribai entra e encontra um monte de corpos, incluindo seus pais, no chão. O Deus percebe ele e sua irmã e diz que dará salvação a todos enquanto se prepara para demoli-los. Mas sua irmã o salva empurrando-o para fora do caminho. Quando a poeira baixa, a irmã é vista esmagada sob alguns escombros enquanto um Ribai ferido se levanta e fica na frente dela, pronto para lutar. Ribai volta à realidade e afirma que de alguma forma sobreviveu e decidiu que se tornará um Ranger e salvará a humanidade matando todos os monstros um dia. D diz a ele que não está interessado na sua história e que se ele fosse forte o suficiente, simplesmente teria saído da caverna. Ele diz a Ribai para fugir se quiser, porque é bastante forte e também derrotou o cara palhaço. Ribai pergunta se ele está falando sobre Shun, porque ele definitivamente é muito forte e é o quinto membro mais forte da equipe do Red Keeper. Isso faz de se mexer, enquanto pensa em como ele é legal, quando de repente eles percebem que um Ranger entrou na floresta. Acontece que é o Blues Jr., conhecido como Hack, que parece estar tendo dificuldade em navegar pela floresta. Ribai acaba interceptando-o e mente que viu o lutador ferido na outra direção, salvando-o diz. Ribai tenta confundir o Ranger com direções erradas, mas isso irrita Hack, que coloca sua foice no pescoço de Ribai, dizendo que ele não deve errar desta vez. Felizmente, D se revela e salva Ribai ao pular de cima e acertar Hack diretamente no rosto. Infelizmente, por causa de seus ferimentos, isso mal afeta o Ranger, que fica irritado e ativa a réplica de uma arma divina. Essa arma é muito mais fraca do que as armas divinas dos Guardiões, mas deve ser forte o suficiente para lidar com um lutador de qualquer maneira. D imediatamente começa a fugir enquanto o Hack continua cortando toda a área, chamando por D e dizendo para ele se revelar. D, no entanto, sabe que já está fraco e continua se escondendo, até que finalmente Hack destrói todas as árvores ao redor. D faz um truque ao sair do tronco da árvore e pega a arma das mãos de Hack, e ri sobre como ele tem todo o poder. Agora ele se prepara para atacar, mas de repente a arma começa a esquentar e suas mãos se queimam enquanto ele deixa a arma cair no chão. Hack a pega e diz a ele que colocou um sensor especial que pode ativar para aquecer a arma a qualquer momento. Ele imediatamente foge, mas Ribai o alcança com um plano. Quando Hack chega, D finge ter Ribai como refém e promete executá-lo se Hack não largar sua arma. Para sua surpresa, Hack se prepara para matar tanto Ribai quanto o lutador, mas Ribai lhe diz que já chamou o quartel-general, que está enviando a força. Hack percebe que vai ficar mal se ele matar um Ranger apenas para lidar com o lutador, então ele deixa a arma no chão. D se aproxima para pegar a arma, mas Hack usa sua estranha habilidade com ácido para forçá-lo a recuar enquanto corre para a arma. Para sua surpresa, Ribai agarra a arma e diz a Hack para recuar enquanto avança e corta a cabeça de D antes de chutá-lo na ravina. Ele diz a Hack que o trabalho está feito e ambos sentam em um helicóptero enquanto Ribai observa lá fora. Acontece que Ribai e D acabaram bolando um plano onde Ribai cortou o braço dele e usou a máscara de D para fingir ser o lutador, enquanto D mudou sua aparência para a de Ribai. Dessa forma, D pode se infiltrar novamente no quartel-general, enquanto Ribai faz o caminho de volta para fora, para que juntos possam destruir os Rangers. D olha pela janela na esperança de que Ribai não morra, enquanto no solo, um Ribai ferido caminha pela floresta esperando que D consiga cumprir o objetivo, que ele mesmo nunca conseguiu alcançar. D finalmente chega à cidade novamente, mas como já era tarde da noite, ele decide descansar na do Ribai. Enquanto está dentro do quarto, ele continua ouvindo um barulho estranho, vindo de algum lugar que continua irritando-o, enquanto pensa mais no seu plano. Ele se olha no espelho para garantir que seu disfarce está perfeito, e depois de ficar satisfeito com sua transformação, ele pensa em como pode estar um pouco mais magro do que antes.
porque foi forçado a usar parte do seu corpo para remendar o ferimento no estômago que ainda dói. Ele se lembra da conversa que teve com Ribai mais uma vez, onde Ribai lhe conta sobre o monstro que alegou ser um deus e matou seus pais junto com muitas outras pessoas. Ele afirma que também teria morrido ao lado de sua irmã, mas no último momento, o antigo Guardião Azul chegou do nada e bloqueou o ataque antes de destruir o monstro em questão de segundos. Segundo Ibai, o antigo Guardião Azul era uma pessoa excelente e até acolheu Ibai e sua irmã, criando-os como se fossem seus próprios filhos. Esta foi a razão pela qual Ribai ficou tão animado para se tornar um dos Guardiões, mas, ao entrar no mundo, ele percebeu que tudo era uma farsa criada pelos Guardiões para tirar dinheiro do público, enquanto mantinham a guerra entre humanos e monstros. Ele olha para D e diz que eles precisam acabar com a guerra de uma vez por todas, mas D não tem muito a dizer, pois para ele acabar com a guerra significa matar todos os Guardiões e os Rangers antes de dominar o mundo, já que ele nunca aprendeu o que mais poderia fazer para acabar com uma guerra. Ribai, por outro lado, simplesmente quer expor os Guardiões, pois afirma que uma vez tentou vender um monte de fitas que gravou secretamente para um grande estúdio de notícias, mas quando chegou ao ponto de contato, algumas pessoas o atacaram, forçando-o a fugir ao perceber que o problema está extremamente enraizado neste ponto e não vai desaparecer tão facilmente. Ribai então se virou para D e perguntou-lhe sobre seus planos para o futuro quando a guerra acabar, mas surpreendentemente D não tem nada a dizer, pois nunca sequer pensou nisso. De repente, ele volta ao presente por causa do barulho estranho em seu quarto e se livra de seus pensamentos enquanto tenta se concentrar na tarefa à sua frente, que é a morte de todos os Guardiões. Ele caminha até a mesa para encontrar um laptop meio aberto com a luz piscando. Ele nunca tinha visto esse dispositivo antes, então começa a inspecioná-lo, mas desajeitadamente deixa o laptop cair, e ele literalmente se quebra em duas partes separadas. Nesse momento, ele se lembra de Ribai dizendo-lhe que uma vez que D entre no quartel-general dos Rangers, ele provavelmente encontrará seus companheiros Rangers. Então Ribai gravou todos os dados sobre seus relacionamentos com cada um deles no computador para que D não tenha problemas agindo como ele. Ele fica pálido e imediatamente corre para o departamento de tecnologia, onde implora ao nerd para consertar seu computador. A princípio, o nerd se recusa, mas acaba pegando o laptop para tentar consertá-lo. Em troca, ele entrega a Ribai um monte de cartões de identidade, pedindo a ele que os distribua a todos os seus colegas. Ele começa a andar pelo corredor enquanto pensa em como o nerd foi muito legal para um Ranger e decide que vai matar o nerd no final por causa de sua gentileza. Quando de repente alguém o chama, ele olha para encontrar um cara preto e loiro saindo diretamente de Tokyo Revengers, caminhando em sua direção enquanto o parabeniza por ter matado um lutador sozinho. D rapidamente folheia os cartões de identificação e rapidamente descobre que o cara se chama Yama e entrega-lhe o cartão, tentando agir de maneira amigável. Felizmente, Yama parece ser amigo de Ribai, então ele pergunta se eles poderiam sair do prédio, mas Yama lembra que durante o horário de trabalho, eles estão basicamente em um toque de recolher e não podem sair do prédio de jeito nenhum. Ele olha para o plano de piso percebendo que está basicamente no porão, enquanto se vira mais uma vez e pergunta se pode encontrar um dos Guardiões. Yama responde educadamente que até ele quer fazer parte da equipe deles, mas para isso precisam ter um bom desempenho nas simulações e só então poderão ser selecionados por um dos... Xinga Ribai em sua mente por ser um perdedor sem classificação, mas Yama diz a ele para não se preocupar, pois quando ele se juntou aos Rangers, também achou que se tornaria o próximo Guardião Vermelho rapidamente e conseguiria todas as garotas e glória, mas tudo isso acabou sendo apenas um fruto da sua imaginação, já que nem sequer foi selecionado em nenhuma das equipes. Yama diz a ele que o resto dos Rangers pode ser encontrado na cantina e ele deve distribuir os cartões lá. Seguindo o conselho dele, D se dirige para a cantina onde vê um grupo de diferentes Rangers apenas sentados e relaxando. Ele começa a entregar os cartões um por um, enquanto também tenta entender a relação deles com Ribai. Depois de distribuir a maioria dos cartões, apenas 3 permanecem. Ele caminha até um dos candidatos de cabelo branco que parece estar sentado sozinho, mas no momento em que tenta tocar o Ranger, ele balança os braços em sua direção, quase acertando enquanto D cai no chão. O cara de cabelos brancos diz pra ele ficar longe, enquanto se afasta, enquanto Yama diz que ele não deveria mexer com aquele cara, pois ele é perigoso. Ele tenta pegar as 2 cartas restantes do chão, mas um dos Rangers coloca o pé nelas, dizendo pra ele se afastar. O cara estranho com cabelo afro pega as 2 cartas e dá uma pra seu amigo delinquente que olha pra D e diz pra ele não se achar melhor do que ninguém porque ele matou um lutador, já que, segundo ele, todos os lutadores são fracos mesmo. D controla sua raiva para não revelar sua identidade e então começa a voltar para seu quarto quando de repente é chamado de trás.
Ele se vira para ver uma bela mulher em uma cadeira de rodas aproximando-se lentamente dele, alegando que faz tempo desde a última vez que conversaram. Dee obviamente não faz ideia de quem ela seja, e começa a entrar em pânico quando percebe que seus olhos são iguais, apostando sua vida na desconfiança de que ela é a irmã de Ibi. Sua aposta acaba se revelando correta quando ela pergunta por que ele está sendo tão distante dela nos últimos dias e não sabe como responder a ela, pois não tem ideia do que está acontecendo entre os dois. Então ele simplesmente inventa uma desculpa e corre de volta para o seu quarto. Ele começa a respirar com dificuldade enquanto xinga Hybe por não mencionar que sua irmã também fazia parte dos Rangers. De repente o barulho começa a vir do armário novamente, e irritado com isso caminha e abre o armário com força, e para seu total choque, ele vê um par de olhos lindos olhando para ele. Isso o assusta, e ele começa a correr, mas a garota imediatamente salta e o agarra antes de colocar uma espada em sua garganta. Ela imediatamente se acalma e afirma que não sabia que Hib-Ai tinha voltado. Isso faz com que ele perceba que essa garota também é uma lutadora que deve ter ficado presa na Terra. Ela pergunta quando ele a deixará sair do quarto, mas antes que ele pudesse esclarecer a confusão, ele ouve os sons da irmã do lado de fora e pergunta se Hib-Ai está bem. A lutadora imediatamente começa a caminhar em direção à porta, afirmando que vai matar todos os Rangers, mas fará uma exceção especial para Hib-Ai, porque ele foi gentil com ela antes que ela pudesse chegar à porta. No entanto, Dee pula por trás e cobre sua boca empurrando-a para o chão e diz para ela ficar quieta por agora. Ele compra a irmã, pergunta se está tudo bem com ele, então Dee inventa uma desculpa dizendo que está apenas limpando o quarto. Esse movimento repentino surpreende a lutadora, que pensava que Hib-Ai era muito mais educado, e ela pergunta o que aconteceu com ele para se tornar tão assertivo. Dee não faz ideia do que diabos ela está falando e se pergunta o que diabos ela está fazendo aqui. Ele imediatamente esclarece a confusão ao revelar sua verdadeira identidade como lutador, afirmando que seu nome é Dee e que está aqui para se infiltrar e derrotar os Rangers por dentro. A garota imediatamente se curva e se desculpa por atacá-lo, afirmando que não sabia que os monstros ainda estavam vivos na Terra. Ele diz para ela ficar escondida por enquanto ele abre a porta e deixa a irmã do Hib-Ai entrar. Ele inventa uma desculpa sobre como estava consertando alguns canos quando ela lhe oferece algumas maçãs. Ele tenta pegá-las e sair do quarto, mas ela o impede dizendo que quer conversar. Ele tenta conversar com ela da melhor maneira possível, mas ela parece ter algumas suspeitas, pois acidentalmente lança sua faca no armário onde o outro lutador estava. Dee imediatamente se apressa para pegá-la e a entrega a ela, o que aumenta ainda mais suas suspeitas, mas antes que ela pudesse investigar, recebe uma chamada e é forçada a sair repentinamente. A lutadora sai do armário e acusa Dee de estar do mesmo lado dos Rangers, já que ele não matou a garota que entrou nesta sala. Dee diz a ela para se acalmar, mas ela o ataca afirmando que não se curvou aos Rangers e continuou lutando na Terra e continuará até que eles estejam mortos. Dee percebe que essa garota pode arruinar seus planos, então acaba fingindo seguir tudo o que ela diz. Mas no momento em que tem uma oportunidade, ele corta a cabeça dela e a captura em uma caixa, impedindo-a de... De repente, a irmã de Hib-Ai entra novamente na sala para perguntar se está tudo bem e ele novamente consegue mentir para sair desta situação. Sua irmã lhe diz para sair do esquadrão de Rangers, pois ele é pacifista e não conseguirá viver feliz aqui. Mas ele lhe diz que se tornará um Ranger muito forte e trará justiça ao mundo de um jeito ou de outro. No dia seguinte, os exames de Ranger começam e todos os cadetes entram no campo de batalha, onde tem que lutar contra monstros falsos. Dee decide chamar os outros porque havia civis por perto, mas ele percebe que os outros só se importam em matar monstros, já que simplesmente destroem qualquer monstro que se aproxime deles. Dee percebe que ele também precisa fazer algo, então tenta matar o último monstro restante quando o garoto de cabelo curto e branco acaba intervindo e mata o último monstro antes de tentar atacar Dee. O instrutor lhes diz para parar imediatamente, enquanto Dee pergunta o que está entalado em seu traseiro que ele está tentando roubar suas mortes. O garoto de cabelo branco responde que já está na liderança em mortes e não precisa roubar nada. Eles têm uma pequena pausa durante a qual Dee volta ao seu quarto no dormitório, ainda irritado com Shin, e decide que lidará com ele em breve. Ele pergunta à lutadora chamada Ixi se Hib-Ai lhe disse algo sobre esses exames, mas ela parece estar zangada com ele, e afirma que ele é um traidor e que não falará com ele. Dee diz a ela para não ser estúpida, pois infiltrar-se nos guardas florestais é a melhor forma de destruir os guardiões do dragão por dentro. Logo eles são chamados novamente, e todos se reúnem na frente do instrutor, que lhes diz que este é um exame muito importante porque, se sobreviverem e vencerem este teste, serão recrutados pelas equipes de Ranger 1 a 1, se forem bons o suficiente. Ele explica as regras alegando que esta é uma partida em equipe, onde serão divididos em 4 equipes que são rosa, amarelo, verde, azul e vermelho,
Infelizmente, D acaba ficando em uma equipe com Shin, já que ambos queriam entrar na equipe vermelha. O instrutor explica ainda que eles precisam adquirir uma chave do monstro de sua respectiva Força Ranger, e para isso terão 3 dias. Durante esse tempo devem lutar como uma equipe. Caso contrário, esses Rangers destruirão facilmente todos os cadetes. Isso assusta de um pouco, pois os Rangers são bastante poderosos, e ele duvida que Shin queira trabalhar em equipe. O teste começa e todos começam a seguir em direções separadas. Enquanto caminham, tanto D quanto Shin acabam desenvolvendo 2 estratégias diferentes, pois Shin quer enfrentar esses monstros diretamente, enquanto D quer se esconder e esperar pela oportunidade correta. Shin o chama de fraco e patético por querer se esconder e afirma que não fará isso. D se sente frustrado, pois é especialmente perigoso para ele. Se for atingido uma única vez, seu disfarce será revelado e todos saberão que ele é um verdadeiro monstro. Ele decide seguir Shin enquanto pensa em uma maneira de conquistá-lo quando de repente Suzu surge de trás de um pilar chocando D. Ela afirma que estava tentando encontrar os cadetes do Esquadrão Amarelo para lidar com eles rapidamente, mas não se importaria de se divertir com os cadetes vermelhos também. Eles percebem que, neste teste, os monstros são ninguém menos que os guardas florestais veteranos das equipes às quais eles querem entrar, e percebem o quão difícil isso vai ser. De repente, uma voz vinda de trás chama sua atenção quando eles notam que outro cara que soa familiar está de pé atrás deles em seu uniforme da equipe vermelha. D acha que já o viu antes, quando percebe que o cara da equipe vermelha não é outro senão Takeda, que ele acabou derrotando antes. Suzu ri e afirma que 2 contra 2 pode ser demais para os cadetes e pensa no que deve ser feito, mas Shin é arrogante e decide atacá-la. Antes que ele pudesse alcançá-la, porém, ela é atingida pelo caminhão Kun que foi dirigido pelo grupo amarelo, incluindo Yama. Ele sai se perguntando se a matou, mas para seu horror, Suzu aparece atrás dele sem um arranhão e pergunta o que eles queriam fazer com aquela manobra. D decide fugir porque quer elaborar uma estratégia, enquanto Shin simplesmente corre direto para Takeda e começa a atacá-lo ferozmente, conseguindo desarmar o Ranger vermelho. Takeda sorri para ele, mas Shin é muito arrogante e começa a zombar de Takeda por ter sido espancado por um mero lutador antes. Isso o irrita, e ele agarra o braço de Shin e dá um soco no rosto dele antes de desferir uma variedade de ataques como se Shin fosse um saco de pancadas antes de jogá-lo longe. Dee observa tudo isso e percebe que, se isso continuar, eles nunca serão capazes de derrotar essas pessoas. Ele decide agir com inteligência e usa a configuração de longo alcance do seu sabre de luz, e começa a atirar em Takeda, que os desvia e começa a atirar de volta. Shin acaba interferindo mais uma vez e começa a lutar com Takeda, mas é chutado novamente. D tem uma ideia e começa a atirar em Takeda antes de mirar no extintor de incêndio atrás dele. A explosão repentina de fumaça cobre toda a sala, dando-lhes tempo para planejar. Shin, no entanto, não quer saber disso e diz a D para ir se danar, pois ele não vai cooperar. D percebe que é inútil e corre para a segurança enquanto Shin entra em combate mais uma vez, apenas para Takeda dar um show dele, sacando sua arma e começando a atirar. Shin consegue desviar dos ataques, mas uma explosão o lança longe, após o que ele se torna um saco de pancadas novamente, enquanto Takeda o chuta como uma bola de futebol repetidamente. Ele estava prestes a acabar com Shin, quando de repente Truck-kun atravessa as paredes para atacar Takeda, mas falha. Ele se vira para ver Hisui, a Ranger sênior da equipe verde, que reclama que um dos cadetes da equipe vermelha interferiu na sua batalha, enquanto D senta-se sobre os escombros e zomba deles por não conseguirem derrotar meros cadetes como eles. Hisui fica irritada e tira uma adaga da boca, antes de dizer a Takeda para levar a sério e terminar a luta. Takeda imediatamente atira em D, que desvia do ataque e foge mais uma vez, e diz aos cadetes do Esquadrão Verde para cercarem os 2 guardas florestais. Ele percebe que a Cutie está ferida e não pode lutar realisticamente, então ele cria um plano e pergunta se ela poderia desenhar os rostos dos 2 guardas para ele. Os Rangers ainda estão levando isso de forma leve enquanto fazem piadas, mas de repente D sai do esconderijo e joga 2 extintores de incêndio no ar, que são então explodidos pelos cadetes. Takeda não entende por que estão jogando este jogo de gato e rato, mas por causa da fumaça eles não conseguem ver bem, e Hisui acaba atacando Takeda. Eles se separam mais uma vez, mas desta vez Takeda acaba atacando Hisui, que fica bravo com ele. No entanto, acontece que este não era Takeda, mas sim o lutador D, que conseguiu o esboço dos 2 Rangers da Cutie e está tentando começar uma briga entre eles. Desta vez, o verdadeiro Takeda acaba atacando Hisui por engano, mas ela fica furiosa com ele e o ataca de volta, ameaçando matá-lo se ele fizer isso de novo. Takeda não entende por que Hisui está tão zangada por um engano, enquanto Hisui lhe diz que ela está 3 patentes acima dele, apesar de ser mais jovem, então seria melhor ele não se meter com ela.
Enquanto isso, D pergunta a Shin se ele gostaria de trabalhar juntos, mas Shin recusa novamente. Então D o deixa para trás e entra na fumaça mais uma vez. Ele acaba encontrando Takeda, que foi ferido por Hisui, e estava andando por aí quando D atira nele ao chão enquanto o provoca. D percebe que, como Takeda não consegue ver muito bem do olho esquerdo devido ao ferimento, ele é mais suscetível a ataques daquela direção e o machuca mais uma vez. Isso irrita Takeda, que começa a balançar sua espada aleatoriamente e é enganado por D, o que dá a Shin a oportunidade de atacá-lo, e com a ajuda de D, ele consegue desferir um golpe massivo derrubando Takeda. De repente, Hisui atravessa a fumaça completamente frustrado e chuta Takeda com raiva antes de socar Shin até atordoá-lo. Ela então vira sua atenção para D e teria destruído ele, mas Ishii, do Esquadrão de Cadetes Verdes, acaba atirando nela, o que serve como distração enquanto Kyuchi salta por trás e a derruba no chão. Ji tenta aproveitar essa situação e corre em direção a Takeda para derrotá-lo enquanto o Ranger Vermelho se levanta para contra-atacar. Felizmente para D, Shin acaba vindo para o resgate e agarra a perna de Takeda, impedindo-o de desviar do ataque enquanto D avança com sua espada para acabar com ele. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever para a parte 7 e confira este anime novinho sobre um garoto que é transportado para um novo mundo como o herói mais forte.